glória a Deus. Pode ligar as luzes, por favor? Amém. Nós somos da luz, né, irmão? Nós gostamos de andar na luz, né? Só viu uns dois amém, mas amém. Irmãos, antes de ministrar a palavra, eu só queria falar, né? Acho que achados e perdidos, ou vai para doação, não sei, né? No culto da virada, alguém acabou esquecendo um relógio novinho, tá? Impecável, não tem um risco, o abençoado, é da Oriente. Não sei se o proprietário está aqui, né? Eu vou fazer o teste do braço, ok? Mas, porque tem cabe no braço do fulano, né? Mas acabou esquecendo lá dentro, né? Junto com as travessas, quando nós estávamos limpando lá e organizando, aí ficou. Então, está sobre a minha guarda desde 1º de janeiro, amém? E assim vai ficar até aparecer. Agora, se não aparecer em 30 dias, a gente faz um leilão aí, amém? Começando em R$10, e aí o valor, na verdade, que a gente arrecadar, entra como oferta, amém? Mas eu postei no grupo dos líderes, ninguém se manifestou, então, não sei se foi um anjo que deixou um relógio lá, né? Mas se tiver, no final do culto, pode me procurar aqui, e aí posso te entregar, amém? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Obrigado, querido. 2 Coríntios 5, 17. Quero meditar com você em cima desse texto. Eu quero falar nesta noite com os irmãos sobre assuma a sua nova identidade. Amém? Então, nós vamos meditar nisso, mas enquanto você procura ou projeta, já está projetado, só deixa eu dar mais um aviso para os irmãos aqui rapidinho. Irmãos, nós vamos ter a nossa primeira reunião, né, de discipulado, né, vai ser no dia 13, que foi colocado, 14? 13, né? Então, dia 13, terça-feira, né, com os líderes, depois na outra semana temos a mesma reunião acontecendo. É porque na primeira reunião é quando nós vamos fazer a prestação de contas da igreja. Amém? Então, só para os irmãos entenderem, todos a cada 2 meses, o Conselho Fiscal tem se reunido para poder verificar, na verdade, as notas, entradas, saídas, o que compramos, como gastamos, passar, na verdade, o pente fino na nossa administração como presbitério e tesouraria. Amém? Todavia, entretanto, né, nós vamos fazer isso agora para a igreja, né, pegando aí o semestre. Então, vamos fazer nesse semestre. No início do próximo semestre tem mais uma prestação de contas. E sempre na primeira reunião do ano, do mês de janeiro, nós fazemos isso. Amém? A reunião, ela é dedicada ou dada, na verdade, a toda a liderança da igreja, às terças-feiras. Mas nessa, você que é membro da igreja, você que frequenta as nossas células, membro da videira, você tem liberdade de estar aqui conosco para você ver aonde nós temos investido, né, o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que nós temos feito, com os recursos que Deus tem nos dado como igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos também passar a questão das primícias, né, o valor que na verdade entrou. E também, né, irmãos, nós queremos, né, nesse mês de janeiro ainda, organizar. Tem uma questão aí, estou pensando, vou discutir isso com o presbitério, de ter um projeto para a nossa reforma, né, senão fica muito pitaco, um quer uma com a outra, e então a melhor coisa que tem é ter um projeto para a coisa acontecer. Já tem algo que eu joguei lá no grupo dos líderes, se você não recebeu, você pode pedir para ele, como que vai ficar a cara do nosso prédio, tem aqui da nave, né? Mais ou menos, né? Porque o projeto não é o final, mas nós vamos mexer na questão do berçário, vamos mexer na questão das salas, vamos mexer na questão dos banheiros, então vamos fazer uma reforma geral aqui no prédio, vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Então, o dinheiro que você ofertou, né, vai, na verdade, na direção daquilo que nós queremos fazer, que é a reforma. Amém? No primeiro momento, é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Glória a Deus. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos juntos ler em uma só voz? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Fala comigo assim: tudo que é referente ao meu passado já foi esquecido, já foi pago na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Mas eu quero falar com os irmãos, né? Se nós queremos viver uma vida cristã exitosa, vitoriosa, eu quero falar com os irmãos sobre
né, duas coisas importantíssimas que um cristão ele precisa conhecer quando ele nasce de novo. E talvez, mesmo você sendo alguém que já há algum tempo está na vida cristã, né, tem 10 anos, 15 anos, é um dinossauro na fé, né, você pisou lá na lama do dilúvio, se você não entendeu, né, essas duas coisas, é verdade que você de alguma forma não vai conseguir viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Pastor, quais são essas duas coisas? Primeiro, eu diria que você precisa entender, quando nascemos de novo, você precisa ter consciência e revelação no Espírito de quem Deus realmente é. Porque a maioria das pessoas, eles têm uma imagem errada. Eles convertem, estão na igreja, são salvos porque creram em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Filho de Deus, morreu, né, pagou o preço por nós, ressuscitou ao terceiro dia. Né, então eles creem na obra da salvação. Mas a verdade é que eles ainda têm uma imagem errada, deturpada do Senhor, do seu Deus, do seu Pai. Eles lidam com base, às vezes, nas tradições que receberam do passado, ou até mesmo fantasias religiosas, coisas que foram ditas, né, no sentido que Deus, minha mãe fala assim, Deus não mata, mas castiga. Alguém já ouviu isso? Então, isso na verdade é uma deturpação, uma aberração religiosa, porque a verdade, irmãos, se Deus é Pai, Deus, na verdade, não está, né, para matar ninguém, muito pelo contrário, Deus quer que nós vivamos, amém? A morte, na verdade, entrou no mundo por causa do pecado, não foi Deus, na verdade, que quis a morte. Deus criou o homem para ser eterno. A morte só veio para, na verdade, né, fazer parte do contexto da humanidade, porque se o homem, né, ele não morresse, ele seria eternamente pecador. Então, a morte, na verdade, foi algo que foi trazida como consequência do pecado, mas não estava no propósito original de Deus. Então, existem algumas fantasias religiosas que precisam ser renovadas na nossa mente. Então, é preciso entender quem Deus é segundo a sua palavra. Fala comigo. Eu preciso, a cada dia, ter revelação de quem Deus é. Fala assim, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é fiel, Ele é misericordioso, fala assim, Ele é protetor, fala assim, Ele é refúgio, Ele é a minha segurança, Ele é provisão. Sabe, irmão, são experiências na vida cristã, e porque nós muitas vezes passamos por lutas, né, nessa vida, nós precisamos também experimentar do caráter de Deus, ter revelação de quem Deus é. Conforme nós vamos conhecendo cada um desses aspectos que nós falamos agora, a verdade é que a nossa fé vai se tornando mais madura, mais concisa, e principalmente vamos tendo uma imagem real, e principalmente, irmãos, santa de Deus. Amém? Porque muitas pessoas acham que Deus fica procurando, apesar de terem nascido de novo, procurando, né, uma falha, procurando algo para ele poder punir. Bati o carro, é porque eu não dei o dízimo. Meu filho ficou doente, porque na verdade eu não estou orando tanto, não estou jejuando tanto. Irmãos, eu fico pensando, como é que é a vida de alguém que não sabe quem é Deus? É uma vida pesada. Muitas pessoas, elas desistem da fé cristã, e talvez seja um dos motivos pelos quais muitas pessoas estão longe dos caminhos de Deus, é porque eles têm uma imagem errada de Deus, porque eles falam, cara, ser crente, ser cristão, ser de Deus, andar com Deus é muito pesado, porque a toda hora eles ficam se cobrando. E olha para cá, a culpa, a condenação são as duas maiores armas de Satanás contra você. A forma como você resolve isso na sua vida é ter revelação de quem Deus é. Quando você entende que Deus é bom e que Ele é Pai, irmão, você não teme. Você sabe que Ele, na verdade, vai mostrar a sua bondade, apesar de você mesmo. Então, a segunda experiência que você precisa ter, a primeira é saber quem Deus é. A segunda coisa mais importante na vida cristã é que você precisa aprender também quem Ele, na verdade, fez você agora se tornar. Quem é você? Em outras palavras, após o seu novo nascimento, irmãos, você precisa assumir uma identidade. É sobre isso que eu quero falar com você, sobre esse segundo aspecto. Então, se você crê de uma forma errada a respeito de como Deus o vê, você também se verá de forma errada e agirá de forma errada. Com isso, você se priva de poder desfrutar e acessar os tesouros de Deus, de acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então é preciso compreender quem você é em Cristo Jesus. Você tem revelação de quem você é?
nós vamos falar sobre isso então agora. Então eu quero compartilhar com você 3 verdades que todo crente precisa conhecer após o novo nascimento. Qual é a primeira verdade? Fala assim: eu sou profundamente amado. Fala assim: eu sou profundamente amado. Amém, irmãos? Pastor, tem uma coisa, espiritual, mística, tem algum poder em falar isso? As palavras têm poder, nós cremos nisso. Mas eu uso isso muito mais didaticamente para você me acompanhar a linha de raciocínio aqui. Amém, irmãos? Por isso que quando eu pedir, repete. Aleluia. Amém? Então, você é profundamente amado. Essa é uma verdade bíblica. Em Cristo Jesus, irmãos, você é amado incondicionalmente. Sabe, Deus não coloca condições para amar. Essa é a realidade de todos aqueles que estão em Cristo. Então, não há absolutamente nada que você possa fazer, que possa separar você do amor de Deus. Eu sei que muitas vezes você fica pensando nas obras para ser aceito, mas essa não é a verdade da palavra de Deus. Projeta para mim, quem está na mesa lá? É o Jonatas? Projeta para mim Romanos capítulo 8, versos 38 a 39, por favor. Romanos 8, 38 e 39 diz assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá, o que, irmãos? Separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fala assim: eu sou profundamente amado. Irmãos, isso é tão importante. Porque a verdade, irmãos, quando você não tem a imagem correta de quem você é, você peca, você deixa de fazer as suas disciplinas espirituais, você não ora, você quebra o jejum, sabe? Faz alguma coisa que traz qualquer tipo de condenação sobre a sua vida. E o diabo coloca essa impressão. Ele joga sujo. Ele coloca a culpa, ele coloca um sentimento, na verdade, de você, onde você se sente rejeitado por Deus, onde você diz: eu não faço o suficiente. Irmãos, Deus não tem nada contra você. O que nós lemos aqui, que fala nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus. Isso quer dizer que é o seguinte: absolutamente Deus é a seu favor. Irmãos, nós precisamos crer que Deus nos ama incondicionalmente. E essa consciência desse amor precisa estar muito clara no dia mau. Bati o carro, Deus me ama. Perdi o emprego, Deus me ama. Fiquei doente, Deus me ama. Alguém da família que eu amo, meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido, ficou doente, Deus continua me amando. Irmãos, quem tem consciência do amor de Deus, vai ter confiança nele. Mas quando você não confia, porque a forma como nós desconfiamos que alguém gosta de nós, é só quando alguém faz um agrado, dá um presente. Então, no dia que eu tenho um emprego, no dia que eu tenho finanças, no dia que eu tenho saúde, no dia que eu passo no concurso, no dia que o filho passa na faculdade, Deus me ama. Sim, é verdade, Deus te ama nessas circunstâncias também, mas Deus não está conectado, às circunstâncias para Ele te amar ou deixar de te amar. Quando você tem o dia mau e você tem consciência que Deus continua amando você, apesar de você ler que as circunstâncias parecem dizer outra coisa, a verdade é que você vai ter confiança em Deus. Ou seja, apesar de eu estar passando por isso, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele vai agir em meu favor, eu sei que Ele vai entrar com bondade, ou seja, a minha fé não será diminuída. Você consegue entender isso? Mas quando nós, irmãos, não temos consciência disso, nós vamos enfraquecer, nós vamos falhar. E aí, quero dizer algo para você: Deus só pode agir em cima da nossa fé. A forma como Deus escolheu agir nesse mundo é através de nós cremos. Cremos na sua palavra, cremos na sua promessa, cremos no seu caráter, na sua pessoa. Quando nós cremos nele, então, irmãos, Deus pode agir.
Então entender que Deus ama você não é difícil, mas entender que Deus nos ama incondicionalmente, apesar das circunstâncias que estamos passando, eu diria para você, é o ponto-chave. É onde as pessoas têm mais dificuldade de ter compreensão, eu diria até mesmo revelação. Eu diria, a gente faz jejum por tanta coisa, mas você deveria fazer um jejum, né? Fala, Deus, eu vou fazer um jejum na semana, conforme a tua fé, conforme você está acostumado, se é de 1 dia, 3 dias, isso é com você, mas separar um tempo para você orar e falar, Deus, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos para que eu veja o teu amor, para que eu saiba quanto o Senhor me ama, revela-me o teu amor. Irmão, quem tem consciência do amor do Senhor, irmãos, ele tem o ponto-chave da vida cristã, para que ele possa, sabe, ter uma vida exitosa. Porque quem sabe que é amado, irmãos, pode as circunstâncias estarem ruins, ele vai ter paz, ele vai ter confiança, e ele verá a provisão de Deus na sua vida. Então o amor de Deus por você não depende das coisas que você faz, das coisas que você fez, das coisas que você deixou de fazer, ou das coisas que você, sabe, prometeu um dia, fez um voto que ia fazer, mas não fez. Aí você diz, então agora Deus não me ama mais, ou eu preciso fazer isso, eu preciso melhorar. Como eu disse para você, quem não tem consciência do amor de Deus, ele vive uma vida de tortura, e é por isso que muitos abandonam a vida cristã. Porque, irmãos, eles ficam pensando que Deus os ama por causa daquilo que eles estão fazendo, da quantidade que estão fazendo. Mas vamos ser sinceros, quem aqui ora o suficiente? O pastor Aloysio conta uma história, né? Que ele conheceu na voz de um pastor coreano, colombiano, e o pastor falou, olha, quem não ora pelo menos 3 horas, não serve para o ministério. E o pastor Aloysio orava 1 hora. Ele falou, cara, então preciso melhorar. Ele começou a orar todo dia 3 horas. E aí, ele foi num congresso, encontrou um coreano. O coreano falou assim, quem não ora pelo menos 6 horas, não serve para o ministério. Daí o pastor falou, aí a régua ficou muito alta. Então, a verdade, irmãos, é que a religião sempre vai colocar um padrão muito alto para você, ou a carne, ou o próprio diabo, sempre vai fazer com que você, sabe, sempre ache que você precisa fazer um pouquinho mais para que Deus possa amar você, para que a bênção de Deus possa estar sobre você. Mas isso não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, irmãos, Filipenses escreve de forma poética, ele diz assim, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer menos para que Deus te ame menos. É fundamental que você lembre que sempre Deus o amará profundamente, tremendamente, incondicionalmente. Ter essas verdades quentes, ter essa revelação clara como a luz do dia no seu espírito, querido, vai fazer com que você não apenas compreenda como Deus o vê, mas também vai fazer com que você descubra como e para que você foi criado. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, de uma forma pessoal, e eu diria para você, e o que Ele tem para você, Ele não tem para mais ninguém. Então, Deus vê você como uma pessoa especial, e Ele tem coisas boas para cada um de nós. Aos olhos de Deus, você e eu somos valiosíssimos, irmãos. Tão valiosos que de forma pessoal Deus quer se relacionar. E Ele também fala, na verdade, que Ele deu seu Filho por nós. Eu volto a dizer aqui a você. Sabe, você precisa todos os dias declarar esse amor. O amor do Senhor sobre a sua vida. Sabe, você precisa declarar, sabe, o amor do Senhor, levantar de manhã e dizer assim, eu sou amado. Na hora que você está escovando os seus dentes, na hora que você está indo para o seu trabalho, entrando no ônibus, na hora que você está dirigindo e você fala, eu sou amado incondicionalmente, Deus me ama, e porque Ele me ama, tem coisas boas me esperando nesse dia. A circunstância pode dizer outra coisa, mas eu sei, eu sou amado porque Deus deu seu Filho por mim. Irmão, quando temos consciência desse amor, irmãos, a verdade é que essas palavras não apenas vêm para nos deixar animados, mas elas são a verdade de Deus e nos preparam para quê? Para ter fé,
naquilo que vai acontecer durante o dia, e aí com isso vemos a mão de Deus agindo em nossa vida. Em João, capítulo 15, verso 9, eu acho esse texto maravilhoso, diz assim, João 15, verso 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Agora vamos meditar. Eu sei que muitas vezes, irmãos, nós só lemos o texto e, é uma informação. Não, você precisa pedir, Deus, faz brilhar aos meus olhos a tua palavra, aquece o meu coração. Então o texto diz, como o Pai me amou, quem está falando aqui, irmãos? Os irmãos sabem quem está falando aqui? Jesus. Jesus está falando isso aos discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Como é que o Pai amou Jesus? Já parou para pensar? Quando você lê, irmão, você precisa falar, cara, eu quero entender isso. O Espírito Santo fala comigo. Como o Pai me amou. Como é que o Pai, Deus, Yahvé, Jeová, amou a Jesus? Primeiro, Ele deu a Ele proeminência, primazia. Deu a Ele todo o poder. A Bíblia diz que o Senhor o exaltou. Aí, Efésios diz que tudo que estava escondido, ao longo dos séculos, Deus revelou em Cristo Jesus, fazendo todas as coisas convergir nele. Olha a importância de Jesus para Deus Pai. E aí o texto diz, como o Pai me amou, eu também vos. Deus coloca você como primazia. Deus, na verdade, faz todas as coisas convergir na sua vida. Deus, na verdade, é por você. Da mesma forma como Cristo recebeu todo o poder está em você, porque o Espírito de Cristo habita em você. Irmão, você não tem, revelação, mas o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habita em mim, habita em você. Olha o amor de Deus. Então ele diz, como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Olha a chave espiritual aqui, filho. Olha a chave. Se você permanecer no amor do Senhor, você tem tudo que Deus confiou a Jesus. O problema é que nós, toda hora, estamos saindo desse amor. Como é que nós saímos desse amor, pastor? Quando nós caímos na condenação. Quando nós caímos na culpa. Quando nós esquecemos da obra do Calvário em nossas vidas e começamos a andar pela lei, começamos a andar pela meritocracia, achando que precisamos fazer algo mais para que Deus nos ame. Saímos do amor. Olha para cá. O maior engano do diabo, querido, é fazer com que você queira alcançar algo que ele já te deu. Conheço uma irmã, ela é muito crente, mulher de oração, lê muitos livros, uma pessoa estudada, você precisa ser doutora. Mas a questão é que ela até hoje não entendeu ainda, apesar de muito tempo ouvindo sobre a graça, ela não entendeu ainda o amor de Deus. Então ela sempre acha que ela precisa fazer um pouquinho mais ou mais para que Deus a abençoe. Conheço um outro pastor, homem de Deus também, de muitos frutos, não é da videira, não é da vinha, mas tenho um relacionamento com ele, um homem ungidão. Já vi, na verdade, Deus usar ele com cura na minha frente, perna crescer, só para você ter uma ideia. Mas, para ser bem sincero, ele sempre acha que você precisa jejuar. Esse tempo atrás, ouvindo na verdade ele pregar, ele fala assim, porque Deus tem me dado direção para jejuar, 2 vezes no ano, 40 dias. E eu jejuo então esses 40 dias, é por isso que Deus tem me dado tanto, irmãos. Fiquei pensando nas ovelhas, sentado, ouvindo ele. Falei, estou tudo lascado. Porque quem consegue jejuar 40 dias só na água? Só o super santo. Então assim,
Não duvido que Deus age na vida dele, mas aí ele não entendeu que o amor de Deus está naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e que a nossa missão como crente agora é apenas permanecer no amor de Deus, sabendo que somos amados. É verdade sim, quando eu faço algumas obras, quando eu oro bastante, eu sinto um pouco, mais aceito pelo Senhor, e talvez isso libere a minha fé. Sabe, Deus faz por misericórdia, mas não é isso a essência. A essência é, na verdade, você entender que você é amado apesar das circunstâncias. Então ninguém dá a vida por alguém, irmãos, que considera a sua vida sem valor, 1 João capítulo 3, verso 16, diz assim: nisso conhecemos o amor de Cristo, que deu a sua vida por nós. Então, a verdade é que eu daria a minha vida, pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus cunhados, aí já está pedindo muito. Mas, brincadeiras à parte, eu só quero que você possa entender, por que a gente ama, a gente poderia até dar a vida. Mas uma das coisas que a palavra do Senhor nos mostra, para que nós jamais venhamos a esquecer, é que nós olhemos para a cruz e vejamos o quanto Deus nos amou. Diz o texto: nisso conhecemos o amor de Cristo, que Cristo deu a sua vida por nós. Irmãos, nós éramos inimigos, nós éramos estranhos. Aqui na rua você sai, você encontra uma pessoa que usa álcool, usa drogas, se prostitui, vive na miséria, apronta todas, está roubando, está fazendo um monte de coisa errada para sobreviver. A minha pergunta: quem de nós teria coragem de dar a vida por esse tipo de pessoa? A Bíblia diz que Cristo deu. E no passado, irmãos, nós éramos essas pessoas. Sabe, nós éramos inimigos de Deus. Então, veja, se quando você tinha uma vida torta e nem o Espírito de Deus você tinha, Deus amou você, imagine agora que você tem o Espírito dele, anda no caminho dele, tem fé nele. Todo domingo você está aqui, você vai para a célula, você ora, você coloca a sua fé. Irmão, você acha que são as suas obras que vai fazer com que Deus ame ou não ame você? Quando você não valia nada, Deus amou. Agora que você continua valendo menos, porque ainda não valemos nada, mas hoje, na verdade, que somos nova criatura, o Pai não nos amará. Quando algum irmão, principalmente adolescente, jovem, vem aconselhar, ele vem assim: pastor, fui orar, sabe, minha oração está pesada, parecia que a minha oração não passava do teto, pastor. Já teve essa impressão de você orar e achar que a oração não teve valor? Eu falo: filho, a questão é que você está orando, eu ensino ele, você está orando é com a mente, não com o coração. Para, na verdade, de pensar em performance, de orar, na verdade, com palavras bonitas, e coloca apenas o seu coração. Sabe, quando você colocar o seu coração na oração, você vai ver que a fé vai manifestar. Mas também tem algo para te dizer, para você nunca mais ter essa impressão. Quando você peca, quando você erra, jovem, Deus vê? Vê. Quantas vezes Ele vê? Todas as vezes ou algumas vezes? Todas as vezes, pastor. Pois é, quando você faz errado, Deus vê. Mas no dia que você dobra o seu joelho e faz a coisa certa, apesar de estar orando com a mente, não com o seu espírito, com o seu coração, aí Deus não está vendo? Então é muito mais uma impressão, e principalmente uma acusação do diabo, do que a verdade. A verdade é que Deus vê você, e Ele tem prazer quando você ora. Então, Tiffany, quando você dobra o seu joelhinho do lado da sua cama, e clama a Deus, Deus olha lá do céu. Não que Deus esteja lá no céu, é só uma forma bonita de ilustrar. Mas Ele fala assim: olha que cuti-cuti, que lindinho, está orando. Não, vou ter que abençoar. Gabriel, vem olhar aqui, está chorando. Veja como ela me ama. Vou agir na vida dela e vou me revelar a ela. Deixa eu dizer algo para você. Na vida cristã, não existem coincidências.
O que existe são cristocidências. É que nós não temos a percepção de quanto somos amados. Então, quando acontece algo, a gente diz, é coincidência. Eu gosto do que Philip Yancey diz. Ele diz, coincidência só é uma forma de Deus esconder as suas obras, pois Ele deseja ficar no anonimato para aqueles que não o conhecem. Mas quem conhece sabe que não tem coincidência. Então, irmão, para de agir, para de achar que Deus não está te ouvindo. Muito pelo contrário, Ele vê a sua fé. A única questão é que você precisa assumir a sua posição, sabendo que você é amado. Não tem anjo, não tem potestade, não tem principado, não tem demônio, não tem poder neste mundo que possa separar você do amor de Deus. Então, em 1 João, capítulo 4, verso 16, diz assim, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Irmãos, como é importante você ter revelação disso. O texto diz aqui para nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Sabe quando nós perdemos aquela sensação que Deus está conosco? Deus jamais nos deixa porque Ele habita em nós. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Mas nós perdemos a percepção, o sentimento, sabe? A convicção que Deus está conosco, irmãos, quando nós perdemos a revelação do amor de Deus. Quer andar com Deus? Quer conhecer a Deus como Moisés pediu para ver a glória de Deus? Peça para que o amor de Deus a cada dia se revele a você e creia que você é profundamente amado, amada. Põe a mão na cabecinha do seu irmão aí. Fala assim, você é amado, você é amada. Então, a verdade é que às vezes você nem vai precisar sentir o amor de Deus. Você apenas precisará crer neste amor. 1 João, projeto para mim, 3, verso 1, diz assim, vede que grande amor tem nos concedido o Pai, o ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Irmãos, você precisa crer que esse amor está sobre a sua vida. Quantos são filhos de Deus? Levanta a sua mão aqui e fala, aleluia! Aleluia, irmãos. Significa Deus seja louvado. Toda vez que você fala aleluia, você está dizendo Deus seja louvado, Deus seja entronizado. Amém? Então, vede com grande amor Ele tem concedido o nosso Pai, o ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então Deus não apenas amou você te dando a salvação, mas Ele salvou você e falou, Júnior, a partir de hoje você é meu filho. Guilherme, a partir de hoje você é meu filho. Irmãos, talvez você não consiga entender isso. Uma coisa é alguém te ajudar, outra coisa agora é alguém dizer, eu estou te adotando. E aquilo que é minha herança, será sua herança. Aquilo que é meu, será seu. A partir de agora, você não é um estranho. Você anda comigo. Então, olha o amor de Deus. É isso que João está dizendo. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Romanos 8:1, projeto, por favor. Diz assim, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, o dia que eu entendi o Evangelho, o dia que eu entendi a graça de Deus dada na cruz do Calvário, esse versículo, eu já era crente há muitos anos, já era pastor. Mas sabe, você andar tendo convicção que não há mais nenhuma condenação. Eu sei que a sua mulher pode condenar você, muitas vezes.
Eu sei que o seu marido pode condenar você. Eu sei que os seus pais podem condenar você. Eu lembro de uma vez, estava no 2º ano de seminário, muitos anos atrás. E aí, estava com a caneca, que nem essa aqui, só que de cerâmica. E eu comecei a discutir com meu pai. Meu pai se separou da minha mãe, tentou voltar algumas vezes. Não sai água, irmãos. Sei lá. Obrigado. E aí, irmãos, meu pai começou a discutir uma situação lá. Não lembro, acho que era questão de dinheiro. Uma coisa lá que estava gastando muito negócio lá. E aí, ele ficou bravo. Não adiantava presente nesse dia. E aí, o que acontece, irmãos? Aí, meu pai, ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Quem sustentava a casa era eu e minha mãe. E quando ele vinha, queria cantar de galo. Hoje eu estou reconciliado com ele. Se eu ouvir a pregação, pai, ó, te amo. Mas na época o negócio não estava muito bom. E aí o que acontece, irmãos? Ele cantou de galo. Falou um negócio lá, eu não gostei, fiquei muito brabo. Eu falei para ele, o senhor não é capaz, o senhor não é homem de fazer isso. Ele, eu sou, não sei o que, tá. Eu falei, eu vou para cima. Eu falei assim, eu racho a sua cara. Falei uma coisa assim para ele. E eu era seminarista, 2º ano, tá, irmãos? Cristo já me perdoou, estou livre de toda condenação. Amém? E aí, irmãos, com raiva, eu peguei e bati a xícara de porcelana, assim, sei lá, de que material que é aquele, né? Bati assim e a bicha soltou a orelha, quebrou ela. E eu falei, não sei o quê. Daí minha mãe falou assim, para, Júnior. E eu sempre estava do lado da minha mãe. Todas as vezes que meu pai saía de casa, eu ia lá consolava, eu ia lá preocupava com ela, eu ia lá cuidava dela, eu ia lá comprava as brigas com ela, né? Aí ela se levantou contra mim. E isso aqui, respeitei o pai, isso aqui, e ela estava certa. E aí naquela hora ali, irmãos, eu fiquei muito bravo. Entrei no quarto, fechei a porta do quarto. Não, daí ela falou assim, aí vem a palavra, que ela largou, falou assim, é assim que você quer ser pastor? Esse é o exemplo de pastor que você quer ser? Irmão, quando você está com raiva, cara, entendeu? Na hora eu entrei no quarto, assim, fechei a porta. Eu também não quero mais ser pastor, não vou mais para o seminário, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei um monte de besteira, né? Ainda bem que Deus não ouve oração de idiota, né? Aí, naquele momento, na verdade, eu fiquei bravo, falei, não vou mais para o seminário, não sei o que, Aí eu sentei. Não sou mais seminarista, porque eu não vou ficar ouvindo desaforo de quem está errado. Sentei, calmei. Aí o Espírito Santo veio falar comigo. Você vai desistir por causa disso? Lembra quem você é. Eu amo você. Ele me disse, você está errado, mas eu amo você. Irmãos, eu juro, por uns 30 minutos, eu fiquei pensando em não mais ir para o seminário, ser pastor, querer ser exemplo de nada. Porque tentar ser exemplo, e no dia que você falha, a primeira coisa que fazem é jogar na sua cara o seu chamado, é horrível. No dia que Deus me trouxe revelação desse texto aqui, 2013 para 2014, eu falei, cara, eu tenho paz com Deus. Não importa o que eu fiz, não importa, sabe, o que eu já aprontei, eu tenho paz com Deus. E se vou aprontar, tenho paz com Deus, porque eu sei que o amor dele não muda sobre a minha vida. Você tem uma segurança que você precisa ter na sua vida cristã, é que Deus não muda com você, filho. Deus não é aquele pai que só se alegra com você quando se tira notas azuis. No dia que se tira nota vermelha, sim, você entristece ele, mas ele vai torcer, vai investir em você, vai apoiar em você, vai apoiar você, vai capacitar você para que você possa ir bem nas próximas provas e você naquele dia possa pegar o certificado que você concluiu a sua jornada. Então, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Colossenses 1:22 diz, agora contudo,
Colossenses 1:22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim que de perante vós apresente os santos, sem defeitos, irrepreensíveis. Veja, na verdade, o que o texto diz, irmãos, para nós aqui. Ele nos reconciliou no corpo da sua carne. Na versão NVI, o mesmo versículo diz, mediante a sua morte, para apresentar-nos diante dele santos. Irmãos, não é que Deus faça vista grossa comigo e com você. Sabe, Deus não faz vista grossa para os seus defeitos, para os seus pecados. Mas a verdade, irmãos, é que toda vez que Deus te enxerga, Ele enxerga você debaixo do sangue do Cordeiro. E outra coisa, Ele vê a obra consumada, perfeita. Ele não enxerga o Hermes de 2026. Ele vê o Hermes de 2076, quando eu for embora desta terra, aperfeiçoado. Deus olha a obra completa. Deus não olha, na verdade, você de forma imperfeita. Ele vê você em Cristo, sendo aperfeiçoado nele. Ele sabe que você, na verdade, é santo, inculpável e irrepreensível, pois o Espírito do seu Filho habita em você. Então, Deus não te julga. Deus, Ele ama você, independente das circunstâncias. Amém, irmãos? Segunda verdade, você é altamente favorecido. Põe a mãozinha na cabeça assim, eu sou altamente favorecido. Então, se Ele nos amou e nos dando o seu Filho, e por meio desse amor veio a salvação, que nos fez um com Ele, irmãos, nós somos altamente favorecidos. Daqui a pouco, eu e você vamos tomar o cálice. Segundo, 1 Coríntios capítulo 10, o cálice que nós tomamos é o cálice da bênção de Deus. Sabe, esse cálice, que está ali o sangue, né, não contém, mas ele é uma lembrança daquilo que foi feito para nós. Ele representa a nossa aliança. Nós temos um pacto de sangue com Jesus. Então, tudo o que está, né, nele é, na verdade, meu. E tudo o que é meu pertence a Ele. Numa aliança, nós nos fundimos. Me dá aqui sua aliança, mano. Numa aliança, quando nós vamos lá para os casais, né, vamos casar. Primeiro precisamos entender, todo casamento, ele é uma prefiguração, ele é um ato profético de algo que vai acontecer lá no final do Apocalipse. Um dia, eu e você, a noiva de Cristo, se casará com o Cordeiro. Aleluia. Amém, irmãos? Mas, quando nós vamos casar ali os noivos, né, o homem e a mulher, ele prefigurando, né, Cristo, ela prefigurando a igreja, nós, na verdade, trocamos as alianças. A aliança, ela na verdade é um anel perfeito, ela não possui emenda. Quando nós colocamos uma do lado da outra, não sei se os irmãos conseguem enxergar, mas quando colocamos uma do lado da outra, ela aponta para o infinito, porque é o 8 deitado. Porque lá no Antigo Testamento eram 2 altares, pensa que uma aliança é um altar, a outra aliança é o outro altar, amém? Lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus vai fazer aliança com Abraão, constrói um altar para mim, para você, sacrifica os animais, coloca metade um de frente para o outro, e passa, na verdade, entre os altares. Passar entre os altares não era passar de lá para cá. Passar entre os altares, segundo os estudiosos, os teólogos, é passar em sinal de 8. Porque estava sendo feita uma aliança. O 8 é o símbolo do infinito na questão da matemática, no algarismo matemático. Não sei se é assim que fala. E aí o que acontece? Pega aqui, por favor. Então, quando nós, irmãos, falamos que temos uma aliança, nós estamos, né, dizendo o seguinte: Diana, se pegar aqui a minha aliança, tem o nome da Diana aqui, ó, Diana Cortázio. Né? Ela, na verdade, agora me pertence. Pegar a aliança dela, vai estar lá escrito Hermes Pereira, eu pertenço a ela. Quando fizemos uma aliança lá no Calvário, irmãos,
nada mais, nada menos, agora nós nos tornamos propriedade de Deus, por isso somos o seu povo e a sua herança, mas também tudo que é dele agora passa a ser nosso. Por isso, não operamos na nossa autoridade, operamos na autoridade de Cristo Jesus, que é o nome que foi dado sobre todo nome. Amém? Então, quando falamos você é altamente favorecido, você precisa lembrar que Deus é um com você. Deus é a favor de você. Você precisa crer, irmãos, quando você ora, quando você pede as coisas, você não está, na verdade, orando como quem está mendigando, mas você está apenas, na verdade, liberando para que Deus possa agir na sua vida. Quando você ora debaixo dessa convicção, a cura vai se manifestar, a provisão vai se manifestar, a obra de salvação vai se manifestar, a libertação vai se manifestar. Precisamos entender, irmãos, que Deus habita em nós, somos dele e ele é nosso, somos um. Um dia vai ficar claro ao universo que nós vamos nos casar e seremos perfeitamente com ele. Então, quando nós começamos a exercer a nossa fé, irmãos, não é uma questão de se Deus vai abençoar, é crer que Deus vai abençoar. Vai nos favorecer. Então, a confissão diária sua, precisava ser, as circunstâncias podem ser ruins, as circunstâncias podem ser contra mim, mas as coisas que não estão boas, eu creio que Deus vai mudar as circunstâncias. Eu creio que Deus tem pensamentos bons ao meu respeito. Sabe, irmãos, quem tem consciência, quem tem revelação, que é altamente favorecido, ele não fica dependendo de sorte ou azar, de circunstâncias favoráveis e fatores externos, como a economia, a política do país. Ele não coloca a sua dependência nessas coisas, mas a sua dependência está em Deus. E creia, irmãos, independente das circunstâncias que estão te cercando, Deus quer favorecer você. Salmo 37, projeto para mim, por favor. Salmo 37, 18 a 19, diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Quantos aqui, irmãos, em Cristo Jesus são íntegros? Foram feitos íntegros. Diga amém, aleluia. Fala assim: sou eu, Senhor. Amém? Você foi feito justo em Cristo Jesus. Aí o verso 19 diz assim: não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Então a promessa para mim, para você, irmãos, é que apesar dos dias não serem bons, no dia que a coisa estiver ruim, você não será envergonhado nesse dia mal. Muito pelo contrário, no dia mal será a oportunidade de você se fartar. Muitos podem ter a experiência da fome, mas você, que é altamente favorecido, Deus vai te dar oportunidade. Tem uma frase no empreendedorismo, que eu acho que poderia traduzir aqui esse versículo. Não está na Bíblia, mas podia estar. Que diz assim: na crise, uns choram. Na crise, outros vendem lenço. A vida daquele que sabe que é altamente favorecido, irmãos, dia, na verdade, de crise, é tempo de gente, na verdade, perder dinheiro, mas também é tempo de haver transferência de riqueza. E a Bíblia fala que é sobre os seus que Deus quer derramar cada uma delas. Então, sabe, às vezes perdi o emprego. Pois é, irmãos, parece ruim, mas creia, se perdeu o emprego é porque tem coisa boa vindo ali na frente. Ah, mas a economia do país não parece não estar boa, pastor. Parece que 2026, aí o mercado está dizendo que vai ter uma crise, porque as contas do governo estão fechando, o próximo governo vai vir arrochado. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei o seguinte: Deus vai me preservar, Deus vai te preservar, Deus vai preservar a igreja, porque nós somos altamente favorecidos. Pode ser crise para alguns, mas para nós vai ser tempo de prosperar. Vai haver multiplicação, irmãos. Vai haver crescimento. Vai haver abundância.
Amém? Então, os religiosos, eles dirão que Deus só pode favorecer alguém dependendo de uma série de circunstâncias e que você precisa estar, sabe, preparado, santificado, purificado. Mas a verdade é que em Cristo você já está preparado, você já é purificado. Querido, você só precisa crer nisso, renovar a sua mente, assumindo a sua identidade. Sabe? Todas as confissões que você precisa fazer é apenas confissões de fé, onde você não está fazendo algo apenas como protocolo, para ficar bonitinho. Muito pelo contrário. Nós confessamos a verdade da palavra de Deus para que ela se manifeste. O diabo fica falando, fica fazendo aí confissão positiva, isso na verdade não tem valor. Não é confissão positiva, irmãos. É a verdade da palavra de Deus. O mundo crê na força do seu trabalho. Aí confessa palavras positivas. Nós confessamos a palavra. E porque a palavra de Deus é a verdade, ela se cumpre em nossas vidas. Essa é a diferença de nós para o mundo. Então, sabe, Deus não tem compromisso com palavras positivas, mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, quando nós exercitamos a nossa fé, falamos, oramos, cremos, Deus opera milagres. Então, as pessoas, às vezes, querem julgar Deus pelas experiências pessoais também. Né? No sentido, né, do que, sabe, aconteceu isso comigo e não funcionou. Eu já fiz isso e não funcionou. Irmãos, a sua experiência não vale nada. O que vale é a palavra de Deus. Faça a coisa do jeito certo. Crendo que é Deus que te sustenta, crendo que há favor sobre a sua vida, e deixa Deus agir, deixa Deus operar sobre você. Então, as minhas experiências pessoais, elas não mudam a Deus, né? Elas não mudam quem Deus é, nem alteram as promessas de Deus. Então, eu preciso apenas me apegar à promessa, e não às experiências. Então, Deus, Ele não está trabalhando hoje para que você melhore. Deus está trabalhando para que você seja transformado e Ele possa favorecer você, em nome de Jesus. Terceira e última verdade, para nos encerrarmos: você é plenamente aceito. Em Cristo Jesus, irmãos, nós somos aceitos. Mas a religião, ela não nos diz isso. Ela sempre vai colocar que você precisa fazer algo mais. Porque, sabe, irmãos, no Evangelho, Cristo fez todas as coisas, tetelestai, está totalmente pago. Na religião, eu e você temos que nos esforçar. A salvação é de graça, mas todas as outras coisas temos que pagar um preço. É isso que você aprende na religião. Então, a verdade é que você sempre fica achando que você precisa melhorar, para que possa você, de alguma forma, ser plenamente aceito. Irmãos, o primeiro milagre de Jesus, os irmãos lembram qual foi? Foi transformar água em vinho. Nada mais simbólico do que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Mudar a vida do homem, que é sem sabor. Mudar a vida do homem, que é insípida. Mudar a vida do homem em algo, na verdade, inodoro. E dar a ele, irmãos, transformação de realidade, aonde agora ele se transforma em algo saboroso, cheio de cor, vibrante e que tem alegria. Saiba, Jesus é tudo que eu e você precisamos. A religião pode moldar o nosso comportamento, mas só Jesus pode transformar de fato o nosso caráter. Como é que você sabe que uma pessoa nasceu de novo? Quando ela tem transformação na sua vida. Não é porque ela ora em línguas, porque até o diabo ora em línguas. Já vi endemoniado orar em línguas. Você sabe que uma pessoa nasceu de novo quando ela não anda, sabe, por estereótipos. Você vê transformação real. Há uma mudança de natureza e de coração. Porque é possível, às vezes, você ter saia comprida, cabelo comprido, mas como Deus não tocou o seu caráter, sua língua continua comprida. É verdade ou não é? Então, quando Deus, sabe, salva, Ele muda a nossa vida. Por isso a evidência de você descobrir, né, se seus discípulos, seus irmãos, se seu marido, se as pessoas que andam com você, elas nasceram de novo ou não, é se há transformação, e elas continuam sendo transformadas.
Porque é impossível você andar com o Espírito Santo de Deus e a todo dia o Senhor não trazer sobre você novidade de vida. Então, a verdade, irmãos, é que nós somos aceitos pelo Senhor, independente das circunstâncias. Esse ser plenamente aceito é dizer, na verdade, que em Cristo Jesus, eu e você fomos feitos justiça. Fomos justificados. A palavra justificado, ela é um termo jurídico que significa inocentado, livre, sem condenação. Irmãos, a justificação na Bíblia é esse termo legal, onde Cristo, nos levou ao mais alto tribunal do universo e veio diante do nosso advogado de acusação e apresentou a cada um de nós diante de Deus. O promotor, Satanás, apresentou a acusação e mostrou ali os incontáveis pecados, as incontáveis inúmeras coisas que fizemos. Mas Jesus, o nosso advogado, apresentou o sangue que foi dado em nosso lugar. Ele morreu. E Deus, sendo um juiz santo, sendo um Deus justo, Ele disse, ninguém pode pagar por um crime que já foi pago. Então Ele nos decretou inocentados. Então, eu quero dizer algo para você. Pelo sangue, nós fomos declarados perdoados, livres, inocentados. Então, todas as vezes que o diabo vier falar para você do seu passado, lembra ele do futuro dele e do sangue que te fez livre, inocente. Amém? Então, em Cristo, Deus ama você, aceita você, aprova você e justifica você, declarando que você é justo. Então isso não tem nada a ver com você, tem a ver, na verdade, com Cristo, o Cordeiro que foi aceito diante de Deus. Vamos ficar em pé? E vamos juntos participar da ceia do Senhor? Os irmãos que vão servir a ceia já podem vir aqui à frente. Mas antes de eles chegarem aqui, deixa eu falar algo para você. Irmãos, entender que fomos aceitos é entender também que nós não precisamos mais, viver debaixo daquele profundo sentimento que temos que nos arrepender. A palavra do Senhor nos fala, sobre a verdade do Evangelho. Que nós já fomos perdoados. Quando Cristo morreu lá na cruz, Ele morreu por todos os nossos pecados. Os de ontem, os de hoje, os de amanhã. Eternamente perdoados. Arrependimento para nós hoje é apenas um momento que nós lembramos em Deus que não foi para aquilo que fomos criados. Lembramos do amor de Deus, lembramos da nossa natureza e apenas exercemos aquilo que o sentido real da palavra diz, metanoia, quer dizer, mudamos de direção. Fizemos algo, temos consciência do pecado, porque o Espírito Santo habita em nós e traz luz, traz a verdade sobre os nossos corações. E Ele mesmo fala, Hermes, é para lá. Você está querendo dar para cá, mas é para lá. Então, muitos cristãos, eles acham que Deus perdoa eles a prestação. Então, Deus perdoou você quando você nasceu de novo. E aí todo dia você tem que lembrar de todos os seus pecados e confessar, para que não haja condenação sobre a sua vida. Quer dizer para você, você é plenamente aceito. Você foi perdoado de forma plena em nome de Jesus. Irmãos, nós temos a consciência de Cristo, diz o apóstolo Paulo. E a consciência de Cristo é que nós sabemos para que fomos chamados, para onde estamos caminhando e qual é o nosso propósito. O pecado na vida de um crente, ele é apenas um acidente. Mas ele não é mais um estilo de vida, uma vez que ele nasceu de novo. Uma vez que ele é nova criatura, a natureza dele nem aceita aquilo mais. A nova natureza dele faz com que ele tenha nojo. Ele tenha, na verdade, aversão a essas práticas. E ele quer andar então na direção. Mas é possível muitas vezes que ele escorregue, que ele caia.
Mas também é errado pensar que Deus vai perdoar você todas as vezes que você cai. Você tem que ir lá, ajoelhar, pedir perdão, chorar. Senão Deus não perdoa. Não, querido. Tem coisa que fazemos e nem lembramos. Olha para cá, deixa eu ilustrar algo para você aqui. Você consegue ficar um dia sem pecar? Não, né? Meio dia, consegue, Júlio, ficar sem pecar? Também não. Você consegue ficar 1 hora sem pecar? Também não consegue, irmãos. E você lembra então de todos os seus pecados durante o dia? Uai, mas você tem paz com Deus. Porque você sabe que você foi lavado no sangue do Cordeiro. Aquilo que é mais grave, claro, o Espírito Santo vai incomodar você. Mas irmão, é bem capaz de você estar aqui e aí você vê o vestido da irmã e fala, nossa, mas que essa irmã não tem bom senso nem para se vestir, né? Que como é ridícula essa roupa dela. Pecou. Ah, esse pastor fala demais. Pecou. Ah, a oferta nessa igreja aqui demora muito. Pecou. Você não tem paciência, tem o amor, você não valoriza a palavra. Irmão, consegue entender? Nós pecamos. Não somos mais pecadores, somos santos. Você não vai ver nenhuma vez um apóstolo chamando a igreja de pecadora. Ah, eu sou um pecador. Não, você é santo. Você é santo. Paulo começa escrevendo suas cartas e diz, aos santos, aos amados irmãos que estão na Galácia. E os caras estavam caindo na lei, mas ele chama de santo. Você não é pecador, você é santo. Porque quando você assume a sua identidade, você não fica buscando algo. Aquela irmã que eu falei para os irmãos, ela fica querendo buscar a santidade. Eu tenho que ser mais santa, eu tenho que ser mais santo. Enquanto você acha que não é, irmão, você fica caindo. Porque toda vez que você cai, você fala, mas é porque eu sou pecador mesmo. É porque eu preciso de mais ser santo. Agora, quando você sabe que você é santo, isso é a sua identidade, tem coisas que você nem aceita mais. Não assisto mais isso, não mexo com isso, não me envolvo com aquilo, não falo isso, porque eu sou. Você anda em triunfo, anda em vitória, quando você sabe quem você é. O diabo quer que você corra atrás daquilo que Deus já te deu. Deus já te deu. Deus já te deu um novo coração, Deus já te deu uma nova vida, Deus já te deu uma esperança, Deus já te deu uma identidade, Deus já te deu uma posição, Deus já te deu. Você pode ver, leia o Novo Testamento, nada será dado, tudo já nos foi dado. Efésios 1:3 diz, de sorte que fomos abençoados, está no passado, com toda a sorte de bênçãos, ou seja, já foi dado. Não ora como quem quer receber, ora como quem já recebeu, porque vai se manifestar. Então, você vai comer do pão, você vai beber do vinho, junto comigo. Não sei o que você precisa, irmão. Se você precisa de saúde, eu quero declarar, na hora que você beber na verdade desse cálice, a cura vai se manifestar no seu corpo, em nome de Jesus. Se você precisa de provisão, na hora que você comer na verdade do pão, a provisão vai se manifestar na sua vida. Se você precisa, de libertação, de circunstâncias que estão te pressionando, Deus vai trazer sobre a sua vida. Ao comer do pão, ao beber do cálice, nós recebemos pela fé aquilo que já nos foi dado em Cristo Jesus. Então, nós vamos cantar um cântico agora, mas eu quero convidar você a vir. Todos os irmãos, sei que os irmãos estão aqui, são despreteridos, né? Mas vamos vir para a questão de organização. Venham pelo corredor, na verdade aqui da esquerda, e voltamos todos pela direita, amém? E aí nós podemos servir. Vamos cantar neste momento. Vem cantando, vem adorando ao Senhor.